Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, gente? Tanta chuva, né? Quando começou a chover, eu já estava quase saindo para cá, e aí começou a chover. Meu Deus do céu! Pois, meu Senhor, se essa chuva não parar agora, só vamos estar eu e o pastor, e talvez o Ministério de Louvor, Senhor. Então, que o Senhor possa parar um pouquinho essa chuva, para que as pessoas que realmente estão desejando, né, estarem no ECT possam estar lá conosco e possam ser ministradas pela palavra. E que bom que você está aqui, porque vocês são essas pessoas, né? Nós somos essas pessoas. Você crê que você é essa pessoa que está, né, nessa noite faminta, sedenta para receber uma palavra de Deus para o seu coração? Pois é, você é essa pessoa, porque você veio até aqui, mesmo tendo chovido e tendo parado a chuva já às 7 em ponto, né? Mas você veio. Então, que você possa abrir o seu coração e receber de Deus. Aleluia. Que você possa abrir o seu coração e receber de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5, por favor, abre sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 5, amém? Nós vamos ler o versículo de número 21. Está embaçado. Gênesis 5, 21, diz assim: Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Amém? Só esse versículo mesmo. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Nós queremos muito que o Senhor mova nossos corações, Pai. Que o Senhor possa renovar em nós, meu Pai, todo o desejo, Pai, toda a graça, Pai, que necessitamos para que possamos permanecer, para que possamos prosseguir, meu Pai. Não de qualquer forma, mas que possamos prosseguir firmados, atentos, meu Pai, desejosos, meu Pai, no fervor pela Tua palavra, pela Tua presença, Pai, pelo sobrenatural do Senhor. Nos enche nessa hora, Pai, e fala conosco em nome de Jesus. Amém? Então, a gente está com essa série abençoada, Hábitos Sobrenaturais. Eu acho essa série muito a nossa cara, né? A cara dessa juventude. Precisa ser. Se você não se identifica com esse tema, é muito complicado você não se identificar, porque que se você não se identifica, que seja a partir de agora, né? Um novo momento para a sua vida espiritual, porque hábitos sobrenaturais são coisas indispensáveis para um crente que quer morar no céu, amém? Então, assim, quantos, assim, fizeram alguma coisa essa semana, não sei, de um hábito sobrenatural? Será que você praticou algum tipo de hábito sobrenatural? Alguma ação sobrenatural, né? Alguma atitude sobrenatural? Será que você conseguiu, né, de repente lembrar desse tema e dizer, nossa, eu preciso fazer algo que possa estimular um hábito sobrenatural na minha vida? Será que você tem algum hábito sobrenatural? Eu fico um pouco assim, às vezes me perguntando, porque quando eu tinha a tua idade, né, com 15 anos, eu me preocupei com isso. Eu fui buscar ao Senhor com a idade bem jovem, e como isso valeu a pena para a minha vida. Se eu não tivesse encontrado esse caminho, talvez, meus queridos, eu não sei qual destino teria tomado a minha vida. Foi quando eu comecei a buscar o sobrenatural, foi quando os meus olhos realmente foram abertos e o meu coração foi atraído por Deus. E é como se tivesse assim sido liberada uma palavra sobre a minha vida ali naquela época, uma palavra de sede, sabe, de busca.
Era como se tivesse recebido uma ordem de Deus, e eu recebi aquela ordem, e eu obedeci aquela ordem. Nós precisamos de mais jovens, né, adolescentes, jovens, crianças, abrir a nossa mente e o nosso coração para vivermos esse tema. Nós precisamos desse tema sobre as nossas vidas. É muito triste um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ela não tem nenhum tipo de sobrenatural sobre a vida dela, nada sobrenatural sobre a vida de um crente. Ele é apenas um homem comum, um homem que vive nessa terra e ele só usufrui do que é apalpável nessa terra. Ele não está, né, vivendo aquilo que vem do céu, aquilo que é da glória de Deus, aquilo que pertence a Deus. E a gente vê a palavra de Deus aqui mostrando Enoque, né? Eu fui muito tocada há uns dias atrás, eu até ministrei para os nossos líderes de célula sobre isso, né? E desde então eu tenho dito tanto para Deus. Agora mesmo eu estava ali, eu disse: ô Senhor, eu quero tanto que o Senhor aqueça meu coração por um desespero, porque eu quero ser desesperado, eu não quero deixar de ser desesperado, eu não quero apenas orar normalmente, eu quero mesmo me desesperar, eu quero de repente estar dentro da minha casa e vi um desespero no meu coração, ao ponto de ficar mesmo assim, fora mesmo dessa atmosfera. Eu quero viver sempre assim, eu não quero ficar sendo aquela crentezinha, eu não quero sair, meu Pai, dessa atmosfera, eu não quero, Senhor. E eu sempre falando isso para Deus. E de repente, talvez você ainda não foi, você não foi impulsionado para viver ou pensar essas coisas. Eu não sei como é que está a situação da sua vida, mas eu queria te estimular. Eu queria que você pudesse ouvir o que eu tenho para te dizer, porque existe um estilo de vida, existe um estilo de sede, né, que haja algo dentro do nosso interior que possa mover o sobrenatural. Quando Deus criou Adão e a Eva, eles tinham o sobrenatural sobre a vida deles. Eles nunca haviam pecado, então eles eram totalmente puros e ligados a Deus. A palavra de Deus nos diz que todos os dias o Senhor vinha na virada ali do dia e Ele se encontrava com Adão e eles andavam juntos, eles se relacionavam juntos e era algo tão maravilhoso. E todos os dias Adão esperava por aquele momento e era tremendo, gente. Era um relacionamento que Deus quer para um homem que não vive no pecado, mas que escolheu viver com Deus. É poder todos os dias se encontrar com você e andar com você e conversar com você e viver um relacionamento íntimo, de amigo, de pessoa, porque Ele é uma pessoa. Quando a gente olha Deus fazendo Adão e Deus tendo esse relacionamento com Adão, sendo que Adão não havia pecado, é ali onde Deus promove e mostra para nós, e Ele registra, mostrando para nós como Ele quer se relacionar conosco. Às vezes nós passamos o dia inteiro, nós levantamos e a gente trata Deus com indiferença. Muitos de nós não dá nem um bom dia para Deus, não dá um oi para Deus, não dá, nem lembra que Deus existe. A gente vai vivendo a nossa vida o dia inteiro, passa o dia inteiro, vai dormir de novo e não teve nenhum tipo de encontro ou de relacionamento. E que é algo muito estranho. Eu não creio que esse é o relacionamento que Deus deseja viver, né, para com a sua vida. Ele quer que você, de repente, ao acordar, já possa dar um bom dia para Ele, possa dar um oi para o Senhor. Será que você tem feito isso? Como tem sido? Isso é muito preocupante, porque isso não é um assunto pequeno, é um assunto que é extremamente indispensável para a nossa vida. Tanto é que eu posso dizer que a minha vida hoje depende dessa decisão que eu tive lá atrás, na minha adolescência, de poder ter um relacionamento mesmo próximo com o Senhor. Eu me despertei para isso e eu comecei a uma busca com o meu Deus. Será que você já teve esse encontro, né? A gente vê que logo quando Adão pecou, queridos, foi cortado esse vínculo, ele foi separado desse encontro, desse sobrenatural, ele foi arrancado do sobrenatural, da presença do sobrenatural, e foi lançado fora.
tanto ele como Eva, então eles perderam o contato, perderam a intimidade, perderam, né, tudo aquilo que poderia aproximá-los de Deus. Eles perderam, gente, eles foram para longe, eles nem sabiam agora como fazer para restituir um prejuízo tão grande como aquele. Mas aí o que acontece? A Bíblia nos mostra, no capítulo 5, né, após 5 capítulos, e eu vi uma pessoa comentando que de Adão, do pecado, até Enoque, que foi esse homem, passaram-se 500 anos. Então, após a queda, com 500 anos após a queda, a Bíblia vem nos mostrar, falar de um homem chamado Enoque, e esse andou com Deus, né? E o que será o que aconteceu, né? Que fez com que Enoque ele conseguiu ativar algo que ninguém ainda tinha ativado depois da queda do homem. Ele conseguiu ativar, ele conseguiu atrair o sobrenatural, porque ele começou a andar com Deus. E mesmo no Velho Testamento, mesmo ninguém tendo talvez ensinado como poderia isso acontecer, ele foi o primeiro homem mencionado que andou com Deus. Enoque andou com Deus, meus queridos. Com certeza, algo que ele fez atraiu o sobrenatural para a vida daquele homem. Então, quantos querem o sobrenatural? Se você quer o sobrenatural, eu sei que você quer, diga assim, eu quero sim o sobrenatural. Sabe por quê? Porque quando a gente diz que a gente quer o sobrenatural, é porque a gente quer a presença de Deus. Deus é o sobrenatural, Ele está acima do natural. É Ele que é a fonte do sobrenatural. Ele que é aquilo que vai sobre tudo, sobre aquilo que é o natural. Então, todos aqui querem. Qualquer um que você perguntar se ele quer a Deus, ele vai dizer. Uma pessoa normal, ela vai dizer que ela quer o Senhor. Mas uma coisa é você querer e outra coisa é você ter ao Senhor. Porque só querer a Deus é muito pouco, gente. Todos querem a Deus, mas o só querer a Deus é muito pouco. Nós precisamos fazer alguma coisa para que nós possamos ter ao Senhor. E Enoque fez isso. Enoque fez alguma coisa que gente, como assim? No Velho Testamento, lá no Gênesis 5, um homem é mencionado, do nada ali ele aparece na genealogia ali, um homem que andava com Deus. Que coisa maravilhosa, não é isso? Que coisa sobrenatural. Essa semana eu tive 2 experiências, né? E foi muito bom, foi de Deus, porque eu sei que Deus se move. O sobrenatural de Deus, ele se move. Você tem pedido para Deus que você quer viver coisas sobrenaturais, que você quer ter uma experiência, que você... Como é que está sendo essa situação na sua vida? Eu posso afirmar para vocês que eu sou uma mulher de oração. Eu me tornei, eu decidi, né? Existe uma decisão que nós precisamos tomar e aí a gente tem que viver por ela. Então, há anos atrás, eu tomei uma decisão de todo dia orar naquele horáriozinho ali. Gente, já se passaram alguns anos e eu estou conseguindo olhar para trás e dizer, meu Deus, já se passaram muitos anos depois daquela decisão e eu continuo aqui. Eu continuo aqui, meu Deus. Então, como isso é grande, eu acho isso muito grande. Isso me dá tanta força, me dá tanto ânimo de poder olhar que se passaram anos. Foram anos, gente. E eu estou muito feliz por continuar ali. Eu fico imaginando se eu não estivesse permanecendo naquele lugar ali. Porque eu me lembro demais de quando eu tinha vontade de ter o Senhor e eu não o sentia. Eu me lembro que às vezes eu orava, porque eu orava, mas eu não sabia muito bem definir como seria o horário, ou se acabava que às vezes passava um dia inteiro e não acontecia aquele encontro. E aí eu lembro que o que acontecia, o que eu sentia que eu orava e Deus não me ouvia. Eu não sentia Deus me ouvindo, eu não tinha respostas de Deus naquela época, antes de ter tomado essa decisão. Então, quando eu tomei a decisão, e aí eu comecei na peleja, passaram-se um tempo, e aí eu comecei a sentir que o Senhor agora vinha, quando eu começava quando eu via para aquele momento, eu já sentia que Ele estava ali, e foi incrível viver isso. Tem sido incrível. Eu sinto, quando eu me sento na minha cama, o Senhor já está me esperando. Na verdade, eu sinto Ele me chamando. Bora, já chegou a hora
já chegou a nossa hora. E o Raniel, que é o único, né, que dorme mesmo ali comigo, ele sabe que é desse jeito. Anos se passaram e aconteceu que anos atrás eu tomei essa decisão e eu permaneci nela. Eu tenho o meu momento de encontro, né, de caminhar, eu fico tentando ali. Muitas das vezes eu não consigo dizer nada para Deus. Muitas das vezes eu nem sinto muita coisa, mas eu tenho certeza da presença. Eu tenho muita certeza da presença. Há muito tempo atrás eu decidi ler a Bíblia. Há muito tempo atrás eu decidi orar no horário mesmo certo com Deus, porque eu vejo que isso é muito importante, muito ter um horário certo, para que a gente não perca aquela oportunidade e o dia acabe e a gente perca aquilo ali. E há muito tempo atrás eu também decidi jejuar sempre, né? Uma vez por semana, às vezes duas, mas tem que ter o jejum. Na minha vida, eu tomei são hábitos sobrenaturais. E essa semana eu estava orando e tudo, buscando o Senhor, e eu disse para o Senhor, Senhor, eu queria ter uma experiência assim, algo diferenciado. Bora, Senhor, fala alguma coisa comigo, me mexe aqui, vem aqui, dá um start aqui, dá um estralo na minha vida. E eu senti no meu coração de orar por uma pessoa. Na verdade, elas foram 3 pessoas que há uns dias atrás se aproximaram de mim. E aí eu senti no meu coração de orar por aquelas 3 moças, né? Orei, e aí eu disse assim, à tarde, eu estava à tarde lá na feira, eu disse agora, meu Deus, eu estou com vontade de ir lá onde elas. Aí que o Senhor possa fazer alguma coisa. Nenhuma das 3 não são da igreja, né? E eu fui até lá. Eu cheguei calmamente, para ver se tinha algum tipo de abertura, né? E teve uma grande abertura. Tivemos uma grande experiência. Quando eu cheguei lá, já estava tudo preparado. Eu não sei como Deus faz tão lindo isso, né? E elas foram conversando comigo, até que uma me chamou e me pediu para ir lá no fundo da loja onde elas trabalham. E eu fui. Quando eu cheguei lá no fundão da loja, que eu entrei por uma porta, uma delas estava em pranto, chorando. E aí foi quando ela começou a abrir o coração dela ali comigo. Foram coisas muito sérias ali, que eu não me cabe nem a falar aqui, né? Porque ela se sentia culpada por algo muito sério, pensando em coisas terríveis consigo mesma, sem se perdoar, e foi bem, sabe? Eu entrei assim num campo de guerra espiritual, em aconselhamento com ela. E quando eu cheguei, gente, vocês não imaginam, ela estava lá colocando várias mercadorias que haviam chegado, botando nos cabides, as lágrimas caindo e cantando uma música, aquela música assim, ó. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me parou, uma coisa assim. Diga minha alma, espera em Deus. Gente, bem alta aquela música, meu Deus do céu. Eu senti uma coisa tão ruim, uma música de Deus, porque ela é uma música evangélica, a música que estava tocando, mas era um espírito, não na música, mas no que ela estava sentindo, de muita morte. Eu senti uma coisa de morte, aquela pessoa sentindo assim, ouvindo aquela música, era igual assim como é que fala? Quando a gente chega num lugar que tem aquele homem ouvindo uma música que o homem está assim destruído, com uma sofrência, pronto. A moça estava numa sofrência terrível. E eu disse assim, minha filha, vamos mudar bem que essa música. Sabe, essa música é de Deus, mas eu vou te mostrar uma outra música. Aí eu comecei. Te amo, Deus. Fui logo, peguei o celular dela. Qual é, pastor, a música? Eu digo, bote bondade de Deus. Aí ela botou, aí quando começou, te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Aí quando começou a música, eu fiquei calada e ela. Eu disse, tu está sentindo uma atmosfera nova se formando nesse lugar? Aí ela, isso aqui
É um espírito de gratidão que precisa permanecer no teu coração, mesmo diante de uma situação tão séria. Porque senão Satanás vai tomar proveito, vai te acusar, você não vai se perdoar e você vai fazer besteira. Ela é mesmo, pastora, porque só o que está dentro do meu coração aqui é espírito de suicídio. Suicídio. Só para você ter, como essa pessoa ninguém vai saber mesmo quem é. Só para você ter noção, o assunto sério, só para você entender. O esposo dela, o esposo, que eles tinham poucos dias que tinham separado, faleceu. E não tem, acho que não sei se é um mês e pouquinho. E antes de falecer, no dia do falecimento, como eles tinham pouquinhos dias de separado, ela tinha dado mesmo um aperto nele, dizendo que ele tinha que pagar a pensão, e que ela tinha botado no advogado, que ele ia ser preso. Ela disse que deu uma imprensa tão grande, ela dizendo lá, foi tão grande, pastor, eu impressionei ele, que eu acho que ele foi se matar, e eu estou muito mal, aí ela ficou louca. Só para você ter noção qual era a guerra espiritual que eu fui enfrentar naquela tarde. Você está entendendo? Onde foi que Deus me levou, o sobrenatural de Deus? Deus se importa com as pessoas. E quando eu olhei para aquela situação, eu já abracei ela. Eu disse, mulher, eu sinto tanto pela tua dor. E fiquei ali com ela. Eu chorei. Eu senti o Senhor dizendo, pode chorar, que a dor é grande demais que ela está sentindo. Ela disse, não, eu me sinto muito culpada. E foram muitas conversas. E ela foi abrindo o jogo de muitas situações que eles tinham enfrentado até aquele dia. Muita dor naquele coração. E eu fiquei ali e ao mesmo tempo louvando a Deus, porque Deus havia me conduzido para ajudar uma pessoa que estava tão doído, estava tão difícil para ela naquela tarde, tão doído. Ela não estava nem conseguindo trabalhar. Ela disse que não tinha comido, já tinha perdido 12 quilos, desde da morte dele para cá. E ela desesperada, era um choro de desespero. Eu fiquei ali e Deus foi me dando palavras e liberando sobre ela, liberando palavras sobre ela, e liberando palavras sobre ela, sobre a vida dela. E eu comecei a perguntar para ela, minha filha, você está sentindo algo diferente? Você está sentindo alívio? E ela começou a dizer para mim que estava sentindo um alívio, porque eu sentia o que o coração dela estava sentindo. Era como se eu estivesse sentindo que ela estava sentindo alívio. Aí eu senti de dizer assim, pois eu quero te dizer, não resista. Este alívio que está trazendo é Deus. Porque quando Deus, muitas das vezes, quer trazer alívio sobre as nossas vidas, nós rejeitamos e queremos continuar no sofrimento e nas acusações de Satanás. Se tem vozes aqui te acusando nessa hora, eu comecei a dar ordem, gente. Gente, eu tinha jejuado. Essa semana aqui eu disse, meu Deus, quando eu quero atingir, eu tenho esse hábito. Deus, eu quero sobrenatural, Foi então assim, o meu costume é jejuar só uma vez. Eu jejuei 3 dias. Eu jejuei os 3 dias para que e aí Deus me levou. E ali eu fiquei, ministrei. Menino, foi tremendo. Eu estava dando hora de fechar a loja, meu Deus. E foi quando eu saí dali, abracei de novo. Meu Deus. No outro dia eu mandei mensagem. Ela disse, pastor, eu estou bem melhor. E esses dias eu falando com ela, né, por mensagem. As outras moças agradeceram tanto, disse que ela melhorou demais, gente. Você acha que isso é normal? Deus te levar para um lugar que tu não está nem sabendo o que está acontecendo, e aí a pessoa vai desabrocha ali, falar tudo ali. Meu Deus, eu fiquei impactada. Eu saí de lá, meu Deus, eita glória, desse jeito, andando com Deus, andando no sobrenatural. Eu fico imaginando Enoque andando com Deus. Como não deve ter sido, porque a Bíblia não relata mais nada sobre aquele homem. Só disse que ele andou com Deus e que ele teve os filhos lá. E pronto, gente. E aí Deus pega aquele homem. E você sabia que ele não morreu, ele foi simplesmente arrebatado. O Senhor tomou ele para si. Isso é extremamente sobrenatural. Já pensou? Eu estou aí, de repente a pessoa desaparece.
Gente do céu, que coisa assim, fora do normal, é sobrenatural. Nós precisamos nos atentar para desejar. Talvez você não saiba nem o que é esse desejo, sabe? Esse desespero, essa fome, essa sede por viver, por ouvir, por ser conduzido, ou até mesmo, Senhor, ir andando contigo e te levando. Entra bem aqui, ó, que é aqui que eu quero fazer algo. É aqui que eu quero te levar. É aqui que você vai ser um instrumento. Aqui que eu quero restaurar. É aqui que eu quero fazer uma obra. Eu não quero que o Satanás destrua essa vida. Eu não quero. O Senhor, Ele se importa com as pessoas. Muitas das vezes nós estamos muito, sabe, buscando só o nosso ganha-pão, ou buscando algo para a nossa família, e Deus está querendo tanta coisa lá fora para a gente correr atrás. Tantas pessoas precisando. Nós precisamos andar no sobrenatural. Nós precisamos estar atentos a isso, gente. Isso é muito importante. Você quer ver? Eu vou dar bem aqui um exemplo. Eu vou falar de um homem aqui, porque se a gente começar a falar, né? Ó, só para tu ter uma ideia. A única coisa que a Bíblia falou de Enoque foi que ele andou com Deus. Certo? Teve filho e morreu não, foi arrebatado. Aí quando você vai lá em Hebreus capítulo 11, abre aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, vamos lá. Hebreus capítulo 11, ó. Hebreus. O homem nem morreu, não morreu, minha gente. Meu Deus do céu, é muito sobrenatural. A galeria dos heróis da fé. Enoque, versículo 5. Hebreus 11, versículo 5. Olha aí, diz assim, ó. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Só até aqui. De repente, o homem a Bíblia só relata que ele andava com Deus, ele não fez coisas extraordinárias que a Bíblia fala, não, gente. Qual foi o milagre que ele fez? Qual foi a coisa grande ou outra coisa? Gente, ele simplesmente, ele ativou algo tão grande que ele entrou na galeria dos heróis da fé. Como assim que esse homem está na galeria dos heróis da fé? Porque a única explicação para mim é que esse homem tinha hábitos sobrenaturais quando ele viveu na terra. Essa é a minha explicação. O homem simplesmente tinha hábitos sobrenaturais. Ele era um homem natural e começou a ter hábitos sobrenaturais. Entrou na galeria da fé. Olha, ele está na galeria, sabe de quem? De Abraão. Imagina aí, de Daniel, que estava na cova do leão. Pois lá está o nome de Enoque, junto desses heróis da fé. O que foi que esse homem fez de tão extraordinário, se não foi hábitos sobrenaturais que ele tinha? Esse homem bem aqui, ele tinha hábitos sobrenaturais. Porque não tem outra explicação. Qual é a explicação? Esse homem era mais privilegiado do que qualquer um daqui? Não, esse homem ele tinha sede por Deus. Ele prezava pela presença de Deus. Com certeza, se ele fosse um jovem dos dias de hoje, ele era aquele jovem que todos os dias, eu estou te dizendo, todos os dias naquele horário, ele tirava aquele momento para conversar com Deus, dando prioridade à presença de Deus. Ele era aquele jovem que todos os dias pegava a palavra e lia os seus capítulos ali, procurando viver em obediência, em amor, sabe, viver obedecendo a palavra. Um homem que jejuava, que se importava com as coisas de Deus, obedecendo os princípios da palavra. Um homem que ganhava almas, porque nós precisamos trazer para os dias de hoje. Você tem andado com Deus? Você tem buscado o sobrenatural? Você tem feito alguma coisa para que você possa alcançar o sobrenatural? Porque eu vejo, de verdade, eu fiz uma coisa tão simples que é o jejum. Eu converso com o meu Deus de Deus, eu queria viver uma experiência hoje, me ajuda aí. Aí eu saio, ô Senhor, bora lá, o que eu vou fazer? Eu vou visitar aquelas meninas, que eu orei por elas, eu vou lá onde elas, que foram elas que um dia desse eu conversei e foi uma conversa boa, vou já lá abraçar elas. Isso aí, ó, lá, como se estivesse andando na rua normalmente, mas o Senhor estava comigo bem ali. A prova disso foi o que aconteceu naquele lugar. Uma vida que recebeu uma palavra e que o seu coração foi acalmado,
Foi arrancada uma dor tão... O Senhor me fez entender que havia uma dor tão grande, que eu tive que chorar. Eu senti o Senhor dizendo, chore com ela, para que ela entenda que você também se importa com a dor dela. E eu chorei. Eu fiquei um momento em silêncio com ela. Mudei a música, adorei o Senhor naquele... Gente, nós adoramos o Senhor dentro de uma loja, em pleno centro de Presidente Dutra, dentro do... Como é o nome, meu Deus? As palavras ficam fugindo. O lugar onde ficam as coisas guardadas. Depósito. Dentro do depósito daquela loja eu entrei. Uma simples mulher que queria viver o sobrenatural. Será que sobrenatural para você, você acha que é uma coisa muito difícil? Muito grande, tem que estrondar, tem que cair um relâmpago e partir um púlpito pelo meio para me acreditar no sobrenatural. Não, o sobrenatural é isso que eu estou falando para você. É você sentir uma intuição que vem do céu. E você vai confirmando, e você vai vivendo, e você vai sentindo, olha, está acontecendo, olha, pois era, meu Deus, era isso que era para fazer, oh, deu certo, era isso mesmo, eu não sabia, mas o Senhor me trouxe, e agora eu entendo o que é que eu vim fazer aqui. Isso é viver experiência com Deus. Muitas pessoas, elas querem contar uma história para você, de viver o sobrenatural, como se ele fosse muito difícil de acontecer, como se fosse para poucas pessoas. Tem pessoas que vai falar uma experiência dessa, aí ela faz dizer assim, aí eu jejuei tantas horas, e a voz de Deus veio no meu ouvido, e ele disse, eis que eu te digo, filha. Aí a pessoa já fica, não, pô, eu nunca vou ouvir desse jeito. Gente, não é assim que funciona. O que funciona é o sobrenatural estar contigo, porque é algo normal entre vocês dois. E você se conecta com o Senhor, existe uma necessidade, você diz, anda Senhor, eu quero tanto que o Senhor me mova, quero tanto poder fazer algo, me ajuda a vir fazer algo aqui. E o Senhor disse, pois é tudo que eu quero, vamos. E aí você vai se movendo sem saber, bora, eu estou aqui, bora, eu quero sair do meu trabalho agora e fazer o que é, para onde é que eu vou. E você vai indo, de repente não é na primeira pessoa, mas naquele dia o acerto foi em cheio. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Ou isso não significa muita coisa para você? Eu quero te dizer uma coisa, se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor quer que você entenda sobre essas coisas. O Senhor quer que você entenda isso. Você recebe? Deixa eu falar sobre um homem aqui, aí eu vou contar outra experiência que eu tive essa semana para você. Eu quero falar já falei da galeria dos heróis da fé para você, não foi? Aí agora eu quero falar sobre outros heróis da fé da nossa época, não é da época da palavra, da Bíblia, né? Quando a Bíblia estava sendo escrita. Mas eu quero falar sobre um rapaz chamado Carlos Spurgeon. De 1834 a 1892, esse jovem nasceu nesta terra. Há alguns anos atrás, né? Sabe o que aconteceu? Resumidamente, eu peguei o livro do zero, eu falando sobre sobrenatural. Aí eu vejo Enoque na galeria dos heróis da fé. Eu lembro do livro dos heróis da fé. Quantos nunca leram esse livro? Quem nunca leu o livro dos heróis da fé? Nunca vocês leram? Vocês já leram um livro chamado Caçadores de Deus? Quem nunca leu o livro Caçadores de Deus? Nunca você leu o livro? Meu Deus, você não está entendendo o que você está perdendo. Eu quero que você leia esses livros. Primeiramente a palavra. Você precisa entender o que pode acontecer com sua vida, o que Deus pode fazer através da sua vida. Vou te dar aqui um exemplo. Olha aqui, ó, Carlos Spurgeon, aos 5 anos de idade, ele viu um membro da igreja dele fumando dentro de um bar e disse assim, esse rapazinho, o que o senhor faz aqui? Ele com 5 aninhos, ele já tinha esse entendimento. E já tinha atitudes. Ele não se conteve. Aos 15 anos, ele passou 6 meses. Quem tem mais ou menos 15 aninhos aí, ó? Pois é, Carlos Spurgeon, com 15 anos, ele passou
6 meses só agonizando em oração. 6 meses. Ele tirou 6 meses de consagração. E ele agonizava em oração. Durante 6 meses. Buscando. Era um desespero pela presença e pelo sobrenatural de Deus. Esse jovem se posicionou. Ele disse: eu vou passar 6 meses com esses hábitos aqui. Pá! Se derrama em oração e busca pelo sobrenatural de Deus. Isso aconteceu, queridas. Olha o que ele disse: olhai, não vos é necessário levantar um pé nem um dedo, não é necessário estudar no colégio para saber olhar, nem contribuir com 1000 libras. Olhai para mim. Não é para vós mesmos, não há conforto em vós. Olhai para mim, suando grandes gotas de sangue pendurado na cruz, morto e sepultado, ressuscitado à direita de Deus. Isso aqui foi algo que ele sentiu nos momentos em que ele estava há 6 meses agonizando em oração. Ele disse que é como se ele ouvisse Jesus dizendo: olhai para mim, não para isso, não para aquilo, não para isso, mas olhai para esse agonizando em uma cruz que ressuscitou. Esse jovem, ele conseguiu ativar o sobrenatural ao ponto de começar a ouvir, sabe, essa graça, esse sobrenatural movendo o coração dele, queimando fortemente sobre a vida dele. Aleluia. Terminando, ele diz assim: moço, olha para Jesus, olha agora. Aproveita para distribuir folha. Ele aqui está dizendo que ele aproveitava todos os momentos dele digamos que ele tinha horários livres, e ele aproveitava para distribuir panfletos, né? Com 16 anos ele se tornou pastor, gente. Ele se tornou pastor. E o que aconteceu? Quando ele começou a pregar, já com seus 16 anos, quando ele pregava, as multidões se rendiam. Por exemplo, quando ele chegou a pregar em uma cidade, ele ministrou sobre um local, e durante alguns anos, todos os bares se fecharam daquele lugar. Todos os bares se fecharam, pela autoridade que foi dada, do sobrenatural sobre a vida daquele jovem. Ele bem jovenzinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Alguém que ativa o sobrenatural porque ele tem hábitos sobrenaturais, ele é derramado sobre ele uma unção, um poder tão grande, que as coisas sobrenaturais vão começar a envolver o dia a dia dessa pessoa. Você vai conseguir. Você precisa ter a sua experiência com o sobrenatural. Gente, se eu fosse você, eu não ia querer viver, ser um jovem, apenas só um jovem nessa cidade, não ter uma experiência com o sobrenatural. Eu quero desafiar você a chegar na sua casa e começar a dizer para Deus que você quer viver o sobrenatural, que você quer viver uma experiência, e você vai buscar e vai se concentrar em Deus. Mas você vai pedir para Deus gerar dentro de você uma sinceridade e uma fome, um desejo, uma busca no seu coração, primeiramente pela presença. E aí, meu irmão, não vai dar outra, você vai começar a desfrutar de um grande banquete, e isso vai mudar a tua vida. Isso vai mudar, tudo dentro de você vai ser diferente, o teu olhar vai ser diferente, o teu entendimento vai ser diferente. Aleluia. Aleluia. 1.200 lugares ficavam tão grandes para o número de fiéis, mas esses poucos fiéis, eles nunca cessavam de chegar e chegar e chegar e chegar. Aqui são as minhas anotações no tempo que eu li esse livro. Olha, meu caderninho antigo eu trouxe, olha, sujinho. Acho que esse caderno aqui tem, acho que uns 10 anos por aí ou mais. A Rebeca não era nascida. Tu lembra, Rogério, dessas coisas? Gente, olha, em poucos meses aumentou o número dos fiéis nessa igreja, ao qual ele
foi consagrado pastor, e aí eram multidões, centenas de ouvintes permaneciam nas ruas enquanto ele pregava, porque não cabiam dentro do templo onde eles estavam ali. Resolveram reformar. Durante a obra, eles foram para um local que cabiam 4.500 pessoas, e em menos de 2 meses, durante o culto, as ruas ficavam intransitáveis, pelo número de pessoas que ficavam do lado de fora. Eles tinham preparado uma reforma para um lugar de 1.500 pessoas, sendo que ficavam mais de 3.000 do lado de fora, gente, esperando lá de fora para receber as migalhas que poderiam de alguma forma fluir daquele lugar tão cheio da unção e do sobrenatural de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Eu espero que você entenda, meu irmão, porque o que Deus tem para nós não é coisa pequena, não é só para aqueles heróis da fé que estavam lá no livro de Hebreus, não. É para hoje. Você acha que hoje, no mundo pecaminoso da forma que nós estamos, um mundo tenebroso como nós estamos vivendo, será que é possível alguém andar com Deus ainda? Será que é possível alguém atingir o sobrenatural? Será que é possível alguém receber uma direção de Deus e viver algo? É possível, basta nós nos posicionarmos com esses hábitos sobrenaturais. São essas coisas aqui que ativam, gente, que ativam essas coisas sobrenaturais sobre as nossas vidas. Esses homens aqui não faziam outra coisa a não ser orar, a não ser jejuar e ler a Bíblia. Não tem outro segredo. Olha, o segredo para a vida de um homem, de uma mulher, é a oração, é a leitura, é a consagração, uma vida de santidade. Você quer ter resposta? Você quer ouvir a voz de Deus? Pois comece a buscar. Mas não é uma busca que você vai passar um mês buscando e daqui a pouco, passou aquele mês, você até sentiu algo e daqui a pouco você vai passar os outros dias sem fazer mais nada. Isso não vai mover nada na sua vida. Precisa ser algo decisivo, que não tem mais fim. Só mesmo depois da vinda de Cristo. Precisa existir dentro de nós esse hábito, porque o hábito é isso. O dia a dia está envolvido pela presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu tenho também a anotação aqui sobre Martinho Lutero, sobre, deixa eu ver qual é a outra aqui. Vocês querem ouvir um pouquinho de John Wesley? outro louco. Vamos aqui, rapidinho. Eu até peguei aqui o livro, porque eu achei o máximo. Deixa eu ler só essa partezinha bem aqui, A Susana, mãe de John Wesley, era outra desesperada. Eu sou louca por aquela mulher. Uma mulher que pariu 26 meninos. E apenas 2 deles, ela não conseguiu fazer, com 5 anos começar a ler. E quando ele começava a ler, a primeira coisa que ela fazia era inserir a leitura bíblica. Todos os dias havia culto dentro da casa de Susana. Olha aqui, Oh, meu Deus. Qualquer história da vida de John Wesley fará o ponto principal se não se fizer menção dos cultos de vigília que se realizavam uma vez por mês entre os crentes. Esses cultos... Estou com a garganta muito inflamada. Empolgada. Eu estou até me controlando para não gritar, porque eu não aguento. Pegando chuvisco, né? Então, vamos lá, gente. Esses cultos se iniciavam às 20 horas e continuavam até depois de meio-dia. Eles não paravam. Ou até caiu o Espírito Santo sobre eles. Baseavam tais cultos sobre as referências do Novo Testamento acerca de noites inteiras passadas em oração. Foi assim que alguém se referiu ao sucesso. Explica-se o poder de Wesley pelo fato de ele ser, aí falou aqui um nome em inglês que eu não sei, né? Um homem de um livro. Esse é o livro, a Bíblia. Vocês estão entendendo? Pouco antes da sua morte, escreveu: hoje passamos o dia em jejum e oração para que Deus alargasse a sua obra.
só encerramos depois de uma noite de vigília, na qual o coração de muitos irmãos foi grandemente confortado. No diário de John Wesley, há diversas anotações sobre oração, jejum, entre outras coisas. Ele escreveu o seguinte: enquanto cursava em Oxford, jejuávamos às quartas, às sextas-feiras, como faziam os crentes primitivos em todos os lugares. Gente, aqui só fala de oração, ó. Não tem segredo, é oração, jejum, leitura, culto. Oração, leitura, jejum, culto. Oração, jejum, culto. Hábitos sobrenaturais. Ó, o último capítulo está dizendo, sabe o que? John Wesley nasceu e criou-se em um lar onde não havia abundância de pão. Com a venda dos livros da sua autoria, ganhou uma fortuna com a qual contribuiu para a causa de Cristo. Ao falecer, ele só deixou nesse mundo aqui 2 colheres. Ele deu tudo. Só com os livros que ele publicou, ele ganhou, era para ser um milionário, riquíssimo. Mas ele doava tudo, gente. Era desesperado. E quando ele morreu, ele só deixou 2 colheres. A herança. Ele só deixou 2 colheres, uma chaleira de prata e um casaco velho. Mas ele deixou dezenas de milhares de almas salvas em épocas de grande decadência espiritual. Meu Deus do céu. Eu não sei se essas coisas mexem contigo, mas eu fico tão desesperada. Quando eu olhei para aquela moça que eu orei por ela, que foi tão tremenda, eu fiquei lembrando, meu Deus, essa aqui é um pontinho dentro do oceano, Senhor. Que eu pude aqui vivenciar essa graça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Estão? Aleluia. Tem 20 heróis da fé aqui, uma história mais tremenda do que a outra. Fora os milhares de heróis da fé da Bíblia, né? Que são os mais incríveis. Aleluias. Eu estava lá na loja, entrou uma mulher com um bebezinho no colo, e ela ficou ali, e ela começou a dizer que nunca mais queria outro filho, Aí eu disse, mas por quê? Mulher, tem que ter, é tão ruim não ter um irmão, pelo menos um irmão. Falei assim, né? Pelo menos um. Ela, não, mas dá trabalho demais. Eu disse, mulher, sai do emprego, larga tudo, vai cuidar da tua filha, tem mais um menino, e vive logo essa vida. Ou a senhora acha que eu devo fazer isso? E entrou outra mulher. E ficou calada. E ela parece que tudo que eu falava, ela ficou assim, só olhando as coisas, indo embora e nem queria ser atendida. E lá eu me empolguei, né? E fui dando conselho para aquela mulher, olha, aí comecei a contar, olha, por minha filha quando era pequena, aí fui contar que eu larguei tudo, que eu cuidei da minha menina, que hoje ela tem 15 anos, 14 anos, aquela menina boa, menina estudiosa, ela me obedece. E comecei a contar meu testemunho para ela, para fortalecer, porque ela estava tão assim agoniada com a criança, com o bebezinho no colo. E aí ela disse, não, é verdade, meu Deus, mas foi bom ter ouvido, tal, e foi embora. Quando ela saiu, eu pensava que o mistério era com essa mulher que eu estava conversando, mas não era com a outra. A outra disse assim, ei pastora, a senhora é pastora? Eu digo, sou. Onde é a sua igreja? Desse jeito, onde é a sua igreja? Eu, é na igreja, é lá na rua da delegacia. Ela disse, não, é porque eu quero ir lá na sua igreja. Eu falei, que bom, mulher, pois eu vou te levar. Mas não tem como eu ir, que dia que tem culto? Eu falei, o sábado e domingo agora. Não, mas não tem como, eu sou do interior, eu vim trabalhar aqui na cidade. E todo sábado, na hora que acaba o expediente, eu já vou para lá. Eu falei, mulher, pois tu me dá teu endereço que eu vou te buscar terça-feira para ir para minha célula e tal. Ela, pastora, eu vi a senhora conversando aqui, eu preciso de ajuda, pastora. Eu falei, o que foi, minha filha? Não, é que eu fui criada dentro da igreja, com 15 anos, cadê as mocinhas daqui desse lugar? Cadê os adolescentes? Cadê as moças? Olha, eu vou dizer bem que é uma coisa, Deus mandou eu chorar diante daquela moça. Chora, pode chorar, que a dor dela é grande. Com 15 anos de idade, ela conheceu um homem de 30 anos e fugiu com ele, ela de dentro da igreja. Foi para a Imperatriz. Chegando lá, ele botou ela dentro de uma casa. Presta atenção.
começou, com uma semana, voltar só de madrugada. Ela com 15 anos sozinha. Quando passou um mês, ele começou a passar de 3 dias sem aparecer. E ela sozinha, imperatriz, dentro daquela casa. Ela disse que, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? É agora, é agora. E pai. E ela perguntava o que era. E ela disse que começou um inferno. Com ciúme do homem. Só pode ter uma mulher, porque não pode. E por que tu não me leva? O que tu faz? Não, eu estava bebendo com meus amigos. Pô, me leva, que eu tô com meu marido, não tem nada. Não, lá não é lugar para você. Logo ela engravidou dessa criança. Passaram-se um tempo. E eles casaram. Ele casou com ela, nos papéis. Passou o tempo, ele era concursado aqui na Barra do Corda. Ele tinha que voltar, ou então ele perdeu o concurso. Ligaram para ele, que ele não podia mais ficar para lá. O que aconteceu? Pegou a ela e voltou para a Barra do Corda. Quando ele chega na Barra do Corda, que era a cidade dele, ele disse, eu não vou pagar aluguel, porque... lá eles tinham uma casa, porque eu não pago aluguel. Vamos para dentro da casa da minha mãe. Botou ela dentro da casa da mãe dele. Aí ele passava de semana sem aparecer. Quando ele aparecia, era bagaceira de briga. E aí todo dia, o sogro dela olhava para ela e dizia assim, eu só quero que anoiteça, se tu não amanheça aqui, vai para casa da tua mãe, vai-te embora daqui. Uma moça de 15 anos, criada dentro da igreja, larga tudo. Você está entendendo? Larga tudo. Larga a mãe, larga o pai, larga Jesus. Larga a presença, larga o sobrenatural. Fica desesperado e vai com o homem embora. Vai embora com o homem, vai embora. Vocês estão rindo, mas eu estou falando de coisa séria, porque a dor daquela moça era grande demais, gente. Tu está diante de uma pessoa chorando dentro da tua loja, desesperada. Desesperada. E ela, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Ela disse para mim que um dia ele se embriagou dentro de casa. E ela disse, hoje eu tenho que descobrir, meu Deus, eu tenho que descobrir o que esse homem faz, que esse homem some. E ela disse que quando ele estava bem bêbado mesmo, ela começou a puxar assunto. E ele contou tudo. Ele disse para ela que era vida de droga mesmo, enfiado nas drogas. E ela disse, meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Disse que pancadaria todo dia era humilhado, mandado embora. Ela disse que os 5 anos que ela viveu com ele, ele deu uma calcinha para ela e 5 mudas de roupa. Pastora, foi sofrer. Foi sofrer, pastora. E agora eu larguei dele e voltei aqui para casa, para o interior dos meus pais aqui. E aí sofrendo, porque lá nunca mais é do mesmo jeito. Estou vindo para a capacidade, porque lá no meu interior, para mim arrumar um emprego, é R$300 que eu vou ganhar. Como é que eu vou criar meu filho? Meu filho já tem 7 anos. E a senhora falando que cria sua filha desse jeito. Como eu queria criar minha filha na igreja. Como eu queria poder. Meu Deus do céu, meu filho, o que é que vai ser dele? Ela está em desespero, gente. O que é que vai ser da minha vida, minha filha? Pastora, me ajuda, pastora. Meu filho está lá, pastora. Ele não me obedece. Ele está rebelde. Gente, eu fiquei muito mal. E eu olhei assim para ela. Gente, essa era uma dor dentro do meu coração. De ver a situação que uma pessoa se enfia. E ela disse, olha, pastora, eu vim para cá. Fui morar lá na casa de uma tia minha, lá no Campo Danta. Vim a pé, até aqui no centro. Quando dava a horário do almoço, era 1h30 para mim ir para o almoço. Para mim a pé, não tinha como para mim voltar, pois o pastor, olha, até 5 horas da tarde sem comer nada. Pastor, eu estou sofrendo, pastor, eu estou desesperado. Meu Deus do céu, eu fiquei tão mal. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou dizer para essa menina, Senhor? Minha filha, você tem consciência que foi uma decisão que você tomou na sua vida que lhe está trazendo esse tanto de consequências? Você tem consciência disso? Ela disse, eu tenho. Por que eu não obedeci? Por que eu não obedeci, pastor? E agora eu estou com essa bomba aqui que eu não consigo resolver minha vida mais. Não sei o que eu vou fazer. Eu espero que você entenda essa mensagem. A vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de paixão por Jesus,
Te livra do mal. Te livra de tanto problema, meu irmão. De tanta coisa, de tanta dor, de tanta desgraça. Eu peguei o número daquela moça. Disse, minha filha, Jesus tem como restaurar sua vida. Tenha calma. Tenha calma. Se acalme. Vá agora, esse final de semana, lá para onde seu filho. Faça de tudo para você aproveitar o máximo que você puder com ele. Chegar lá, você dê carinho para ele, converse. Peça para Deus lhe dar sabedoria, minha filha. Peça para Deus lhe dar sabedoria. Estou me tremendo todinha. Porque eu sei qual a dor que aquela moça me contou essa história. E eu sei quando Deus está falando comigo. Eu sei quando Deus envia algo no sobrenatural. O sobrenatural se abriu dentro da minha loja. E eu vou dizer por que ele se abriu. Para mim poder dizer para você, jovem, que não vale a pena nenhuma oferta fora do sobrenatural de Deus. Para você não vale a pena. Satanás quer roubar a tua bênção. Satanás quer tirar você de viver aquilo que é grande, perfeito. Não aceite. Não deixe Satanás roubar os sonhos de Deus. Os sonhos, o sobrenatural de Deus para a tua vida. Não peque, não saia da presença, não saia desse lugar. Alabaxei, alabaxei. Não se atreva a dar um passo fora da presença do Senhor. As consequências são graves. A dor é grande. Obedeça, mesmo que você não entenda. Diga não para Satanás. Isso, o mundo inteiro, tudo que é do mundo, tudo que é fora de Deus, não é para a sua vida. Seja puro, concentrado em Deus, decidido por Jesus. Eu não estou brincando, o Senhor está falando aqui. É o meu conselho. É o meu conselho nessa noite. Anda no sobrenatural. Desenvolva um relacionamento fiel com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique de pé nessa hora. Rebaixei alabase, cantaramanabachou. Sopra Espírito Santo nessa hora. A fortaleza que há em ti. Que o sobrenatural encontre os corações nessa hora, Pai, porque eles são teus. Há uma atmosfera agora, o Senhor está tomando o teu coração para Ele nessa hora. Deixa se mover, tocar o teu coração. Que seja acesa agora uma chama de paixão por Cristo, um temor pela sua palavra. Deixa queimar. Deixa queimar. Rabassoria baixei. Rabassoria canta rabassoria balabassoria labaia soria calabash. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado. Oh, Senhor Deus, nós somos aqueles que vivemos debaixo da bênção. Recebe do Senhor essa noite.